Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que vai transformar completamente a forma como você vê a palavra de Deus e como ela opera em sua vida. Quantos de vocês já se sentiram inseguros ao falar sobre Deus? Quantos já hesitaram em declarar as promessas de Deus porque acharam que não tinham autoridade suficiente? Eu tenho uma revelação poderosa para compartilhar. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Lembre sempre disso. Por que somos carregados de autoridade quando somos carregados de palavra? Porque a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Paulo, escrevendo aos Gálatas, não estava apenas dando uma opinião pessoal. Ele estava estabelecendo um princípio eterno quando disse: se um anjo descer do céu e apresentar para vocês um novo evangelho, considere maldição, anátema. Paulo entendia que a palavra de Deus não é apenas informação, é transformação em ação. Veja, quando Moisés desceu do Monte Sinai, seu rosto brilhava não porque ele teve uma experiência mística, mas porque ele havia sido exposto à glória da palavra de Deus. Quando Jesus falou às tempestades, elas se acalmaram não porque ele gritou mais alto que o vento, mas porque a palavra de Deus tem autoridade sobre toda a criação. Nada vai ser acrescentado, nada pode ser removido, não pode ser atualizado. A palavra de Deus é perfeita porque ela não contém Deus, ela é Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deixe-me explicar isso de uma forma que vai marcar sua vida para sempre. Quando João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele não estava apenas fazendo poesia. Ele estava revelando que a palavra de Deus não é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ela é Deus manifestado. Eu já vi famílias destruídas serem restauradas pela palavra. Já vi empresários à beira da falência prosperarem quando começaram a declarar as promessas de Deus sobre seus negócios. Já vi jovens perdidos em drogas e vícios serem completamente transformados quando a palavra de Deus tocou suas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus não é apenas informação, ela é poder em ação. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela liberta cativos, ela quebra cadeias, ela cura enfermos, ela libera destinos, ela ativa promessas, ela libera milagres, ela renova o cansado, ela levanta o abatido. Quando você abre a Bíblia, você não está apenas lendo um livro. Você está tendo um encontro com o próprio Deus. Quando você declara uma promessa de Deus sobre sua vida, você não está apenas fazendo uma afirmação positiva. Você está liberando o poder criativo de Deus em sua situação. Ela livra as famílias que fazem parte do povo de Deus. Ela sustenta as promessas que saíram da boca do próprio Deus. Ela nos dá direções quando estamos perdidos. Ela nos lembra da história quando esquecemos de onde viemos. Ela nos diz o que não fazer quando estamos prestes a cometer erros. E ela nos mostra para onde estamos indo quando não conseguimos ver o futuro. Ela é nossa base de segurança. Ela é onde devemos ancorar a nossa alma. Ela é a base onde devemos sustentar aquilo que cremos. E se aquilo que cremos não corrobora com aquilo que Deus está falando, então estamos crendo errado. Vamos ser honestos uns com os outros aqui. Quantas vezes você já baseou suas decisões em emoções? Quantas vezes você já escolheu um caminho porque sentia que era certo, mas não conferiu se estava alinhado com a palavra de Deus? Pense em Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto ele manteve seus olhos em Jesus e sua fé na palavra "vem", ele caminhou sobre o impossível. Mas no momento em que ele começou a duvidar, baseando-se apenas no que seus sentidos estavam dizendo, o vento, as ondas, a tempestade, ele começou a afundar. A diferença entre milagre e naufrágio é simples. Em que você está baseando sua fé?
nos seus sentimentos ou na palavra de Deus. Precisamos nos arrepender. Se aquilo que esperamos não está alinhado com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, precisamos ressignificar aquilo que estamos esperando. Veja bem, eu não estou falando sobre negar a realidade. Estou falando sobre entender que existe uma realidade maior que a que você está vendo. Existe uma verdade eterna que transcende as circunstâncias temporárias. Porque aquilo que Deus disse a meu respeito não vai acontecer nos céus. Já aconteceu. Está estabelecido como uma cláusula pétrea. Não pode ser alterado. Não é uma democracia. Não depende de opiniões de homens. Quando Deus fala, não é uma sugestão. Não é um talvez ou quem sabe. É um decreto divino. É uma lei espiritual que governa o universo. É mais certo que a lei da gravidade. Tanto faz se a criação ao meu redor não concorda com aquilo que Deus disse a meu respeito. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o inferno não está feliz com aquilo que Deus disse a seu respeito, diga então para reclamarem com quem te estabeleceu. Vamos falar de Davi. Foi ele quem escolheu Davi. O próprio pai não escolheria Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé procurando o futuro rei de Israel, Jessé apresentou todos os seus filhos, menos Davi. Por quê? Porque Davi era apenas um menino pastor, o mais novo, o menos provável. Os seus irmãos não escolheriam Davi. Quando Davi apareceu no campo de batalha e ouviu Golias desafiando os exércitos de Israel, seus próprios irmãos o ridicularizaram. O que você está fazendo aqui? Volte para casa cuidar das suas ovelhas. Ele foi esquecido, estava abandonado no campo cuidando de ovelhas. Mas Deus mandou chamar Davi. Quando Deus quer usar alguém, não importa onde essa pessoa está. Deus não precisa de currículo. Deus não precisa de recomendações. Deus escolhe baseado no coração, não na aparência. Deus ama fazer de improváveis vencedores. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi feito escravo, estava cativo na prisão por uma acusação falsa. Imagine José na prisão sonhando com os sonhos que Deus havia lhe dado. Será que ele não teve momentos de dúvida? Será que ele não questionou: Senhor, o Senhor me mostrou que eu seria grande, mas eu estou aqui esquecido numa prisão? Mas no tempo de Deus, Deus mandou chamar José. Em um dia, José saiu da prisão e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Um dia mudou toda a sua história. Porque quando Deus decide agir, não importa quantas portas estão fechadas, quantas pessoas estão contra você, quantas circunstâncias parecem impossíveis. Paulo era um perseguidor de igreja, matava cristãos. Ele era alguém que estava fazendo algo ruim e tinha as mãos sujas de sangue. Se você fosse escolher alguém para ser apóstolo, Paulo seria o último da lista. Mas Deus mandou chamar Saulo. E olha que interessante. Deus não esperou Paulo se arrepender primeiro. Deus não esperou Paulo mudar de vida. Deus chamou Paulo no meio da perseguição. Deus chamou Paulo quando ele estava indo para Damasco para prender mais cristãos. Talvez você, em algum momento, era a pessoa mais improvável para viver promessas de Deus, carregar sonhos de Deus, mas a despeito do seu passado, do seu presente, das suas limitações, das suas fraquezas, Deus mandou chamar você. E sabe qual é a diferença entre aqueles que cumprem seu propósito e aqueles que não cumprem? Não é talento, não é oportunidade, não é família, não é dinheiro, é fé. É acreditar que o Deus que chamou é o Deus que sustenta. E o Deus que sustenta é o Deus que faz acontecer aquilo que Ele prometeu que aconteceria. Levante suas mãos em nome de Jesus. Declare com autoridade. Diga: o Deus que me chamou me sustenta. Vamos, diga com autoridade. Não sussurre, declare. Feche seus olhos e conecte seu coração com a eternidade. Diga: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Esta não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de guerra contra a dúvida, contra o medo, contra as circunstâncias. Diga: a palavra que Deus me deu é o que vai sustentar a minha alma no dia mau. Quando Davi escreveu os Salmos, ele não estava num momento de glória. Ele estava fugindo de inimigos, enfrentando traições, lidando com problemas familiares. Mas ele escolheu declarar verdades eternas. Diga: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você vai passar por vales. Todo mundo passa, mas a diferença é que você não vai passar sozinho. Vamos, declare com autoridade. Diga: eu sei que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Você percebe que Deus não prepara a mesa depois que os inimigos vão embora? Ele prepara a mesa na presença dos inimigos. Ele te honra na frente daqueles que duvidaram de você. Ele faz transbordar o seu cálice enquanto outros estão dizendo que você vai faltar. Diga: eu verei a bondade de Deus todos os dias da minha vida. Eu verei a fidelidade de Deus na minha geração e nos filhos dos meus filhos. Isso é mais que esperança, é profecia. Você está decretando o futuro das próximas gerações. Diga: a cada nova estação, novos milagres, novas promessas, novas vestes, novos níveis de autoridade, novas patentes espirituais. Deus não é um Deus de repetição. Ele é um Deus de multiplicação. Cada estação é maior que a anterior. Vamos, diga: a cada novo deserto, novos aprendizados, raízes mais profundas em Deus. Os desertos não são para te destruir, são para te fortalecer. Não são para te secar, são para te enraizar mais profundamente em Deus. Diga: eu não vou olhar para a esquerda nem para a direita. Eu elevo os meus olhos aos montes e eu sei de onde vem o meu socorro. O inimigo vai tentar te distrair. Ele vai mostrar problemas à esquerda e à direita, mas você mantém o foco no alto. Vamos, diga: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem de político, não vem de chefe, não vem de conta bancária. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você louva, você libera o poder de Deus. Quando você grita, você quebra cadeias espirituais. Fala comigo. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Isso não é arrogância, isso é zelo. Precisamos ter cuidado com aquilo que falamos a partir daquilo que ouvimos, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Ezequiel 37:4 diz assim: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O versículo 4 fala só a respeito do que ouvimos e do que falamos. O profeta ouve de Deus, fala o que ouviu. É um ciclo simples, mas poderoso. Deus fala, nós ouvimos, nós falamos, as coisas acontecem. Diga, filho do homem, diga a esses ossos secos. E aí o profeta se vira para um vale de ossos secos e diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Imagina a cena, um homem falando com ossos mortos. Isso não faz sentido na lógica humana, mas faz sentido na lógica de Deus. Porque muitas mulheres não ganham seus maridos através do testemunho. Porque ao invés de dizerem o que Deus diz a respeito deles, querem dizer o que elas sentem sobre eles. Esposa, quando você olha para seu marido, o que você vê? Você vê um homem de Deus, líder, provedor, protetor? Ou você vê defeitos, limitações, problemas? O que você vê é o que você vai falar. E o que você fala é o que você vai colher. Por que muitas vezes ferimos pessoas como líderes? Porque muitas vezes, ao invés de liberarmos o destino a partir daquilo que Deus diz sobre eles,
falamos aquilo que sentimos sobre eles. Líder, quando você olha para aquela pessoa difícil na sua equipe, o que você vê? Você vê potencial, propósito, promessa? Ou você vê apenas problemas? Sua visão determina sua voz. Sua voz determina o futuro dele. Porque muitas vezes amaldiçoamos aquilo que Deus nos confiou sem perceber. Reclamamos da empresa que um dia oramos para ter. Reclamamos de filhos que um dia oramos para gerar. Reclamamos de casamentos que um dia oramos para vivenciar. Por quê? Porque quando paramos de falar o que Deus fala, começamos a falar o que sentimos. E é isso que tem roubado de muita gente o sobrenatural de Deus. Porque sentimento passa, mas as palavras de Deus não passarão, diz o Senhor. Sentimentos são como o tempo, mudam constantemente. Hoje você está feliz, amanhã triste. Hoje motivado, amanhã desanimado. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Falamos aquilo que não queríamos viver. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Toda palavra que sai da nossa boca tem poder criativo ou destrutivo. Não existe palavra neutra. A dinâmica que Deus estabeleceu a partir do poder da palavra da fé não é para falarmos o que não queremos viver, é para falarmos o que queremos viver. Você quer viver milagres? Fale milagres. Você quer viver prosperidade? Fale prosperidade. Você quer viver relacionamentos saudáveis? Fale relacionamentos saudáveis. Sua boca é a chave do seu futuro. A Bíblia não diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia escuridão. Então Deus disse, uau, que lugar escuro, e bum, ficou mais escuro. Não. A Bíblia diz que Deus viu escuridão, mas profetizou luz. Ele viu um lugar sem forma e vazio e profetizou o que ele queria ver. Qual é o poder da palavra da fé? Não é para falarmos o que estamos sentindo, é para falarmos o que Deus está falando sobre nossa situação. Você está comigo? Então, vamos chegar na empresa na segunda-feira e você não vai falar, cara, eu não aguento mais. Não, você vai falar assim, Senhor, eu creio que ainda essa semana o Senhor vai me surpreender com milagres, sinais e maravilhas. Mude sua linguagem, mude sua vida. Pare de falar problemas, comece a falar soluções. Pare de falar falta, comece a falar abundância. Pare de falar doença, comece a falar saúde. Pai, eu creio que aquilo que o Senhor disse a respeito desse negócio vai se cumprir. Abre as comportas dos céus, libera sobre a minha casa bênçãos sem medida, de tal maneira que os meus celeiros não comportarão. Isso não é ganância, é fé. Deus quer que você prospere. Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Ele quer que você empreste e não peça emprestado. Se eu sei o que Deus me disse, eu sei o que Deus me mostrou. Eu não posso falar daquilo que eu estou vendo. Eu preciso falar aquilo que eu estou ouvindo. Alguns dizem, mas é impossível não falar da minha doença, do meu problema, da minha escassez, da minha, e agora eu te digo que nada disso é seu. Pare de tomar posse do que Deus não falou que é seu. Na Bíblia, tem mais de 8.000 promessas para a nossa vida. Profetize elas sobre sua vida. Jesus disse em João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância, hoje aqui na terra. Sim, teremos desafios, muitos. Jesus também nos alertou que nesse mundo haveria aflições, mas que nunca ele nos deixaria sozinhos. Porque se Deus está mostrando desafios para você, é porque Ele espera que você faça parte da solução daquilo que está vendo. Deus está chamando a gente para construir uma vida com Ele, do jeito que a gente sonha. É uma vida gloriosa, saudável, cheia de paz, tranquilidade, prosperidade, uma família unida e feliz, que sejamos apaixonados pela palavra de Deus. Façamos aquilo que fomos chamados para fazer. Devemos crer em milagres, se queremos vê-los em nossas vidas. Profetize sobre vale de ossos secos, para que vivam.
Não se contente com aquilo que viveu na estação passada. Saiba que o Deus que fez no passado vai fazer de novo. O lugar que Deus está nos chamando é maior e mais glorioso, e mais poderoso, e mais incrível, e mais saudável, e mais denso, e mais vivo do que tudo que já vivemos, pedimos, pensamos. Então eu não posso falar da minha vida hoje a partir do que eu sinto. Eu preciso falar da minha vida hoje a partir do que eu ouvi. Você está comigo? Precisamos profetizar o futuro. Precisamos trazer existência às coisas que não são como se já fossem. Precisamos tratar as coisas que não são como se já fossem. É a prova das coisas que não se veem. Isso é a fé que está no livro de Hebreus 11:1. Fé é uma firme convicção de que o milagre vai acontecer. Eu quero que você pegue isso para a sua vida prática, para a sua família, para o seu casamento, para a sua história, para a sua jornada. Pare de falar o que você sente, fale daquilo que Deus está falando. Os nossos sentimentos são momentâneos. Se fôssemos ouvir Daniel no dia mau, talvez ele diria algo diferente do que ele disse no dia do livramento, da restauração. Se fôssemos ouvir alguns dos heróis da fé no dia do deserto, talvez o que eles diriam é diferente do que eles disseram no dia seguinte. A palavra de Deus diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Você concorda que as nossas falas no dia do nosso choro são diferentes da nossa fala no dia do nosso milagre? Então, fale como alguém que vive milagre, mesmo enquanto o milagre ainda não está acontecendo. Caminhe como tal, se porte como tal. A Bíblia diz: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É exatamente no meio da dúvida que temos a oportunidade de demonstrar fé. Hoje eu profetizo sobre sua vida. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você vai viver tudo o que Deus prometeu que você viveria. Em nome de Jesus, amém.